Olá, eu sou o Paulo César Gaion Granella, PC Gaion, sou professor, sou escritor e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra de receber uma pessoa espetacular, um homem que estuda muito, um eterno aprendiz e principalmente generoso quando ele passa informações, né? É uma pessoa que não retém, né, o conhecimento para si, mas ele propaga para todos, né? É uma honra estar aqui com Álvaro de Mello. Muito obrigado. Eu que agradeço, Kent. E principalmente o pai do teletrabalho aqui do Brasil. Álvaro, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e depois você assim, fundou e também presidiu aí muitas entidades de classe, continua fazendo isso daí e foi aí o precursor aí da área de teletrabalho, né? Quando ninguém pensava nisso daí. Queria que você fique à vontade aí para falar para a gente. Kennedy, eu sou de Fortaleza, Ceará, onde eu fiz o meu curso de administração de empresas na Universidade Federal do Ceará. Bacana. E, ao terminar o curso de graduação, eu vim para São Paulo para fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas. E aí, depois que eu terminei o curso, comecei a trabalhar, mesmo durante o curso de mestrado na Getúlio Vargas, eu já comecei a trabalhar em empresas em São Paulo e fui ficando. E uma área que eu me dediquei e que naquela época realmente também foi alguma coisa inovadora, foi na área de empreendedorismo. Que bacana. Eu fui o professor do primeiro curso de empreendedorismo no Brasil, que foi na Getúlio Vargas. Perfeito. E aí essa parte de empreendedorismo me levou aos negócios próprios em casa. Você observar que tinha um nicho aí que não estava sendo trabalhado da forma como eu imaginava e nem tinha ninguém que falava nisso. Falava-se gestão da pequena e média empresa, que é diferente daquilo que nós estávamos propondo. E a partir daí, quando eu comecei a focar no negócio próprio em casa, eu vi que existia já, isso há mais de 30 anos, já existia, é claro, profissionais que uma parte do tempo ele trabalhava em casa, mas era empregado na empresa, não era um negócio próprio. Perfeito. Aí eu disse, puxa vida, esse negócio aqui há a possibilidade de ser uma área para consultoria, mas nas empresas, não necessariamente para o profissional autônomo, que não é um negócio próprio em casa, porque inclusive tinha um problema que era o valor que se cobrava e uma pessoa que monta um negócio próprio, ele está em dificuldades, quer dizer, ele está precisando de dinheiro, né? Sim. E eu criei aquele que chamei até de clínica de negócio. Bom, e aí eu evoluí, por quê? Porque eu fazia os trabalhos de implantação de teletrabalho. Eu me baseei, inclusive, num professor, eu estive nos Estados Unidos, estive na Europa em vários congressos, que já tinha isso, já tinha esse modelo de gestão, modelo de trabalho, o pessoal trabalhando remotamente e tal. Então, foi por aí que eu comecei. E sozinho, não tinha ninguém no Brasil que tinha uma empresa que tivesse especificamente uma consultoria destinada só para esse lado. Isso há aproximadamente uns 30 anos. Aí fundei a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, que já completou 25 anos. Participei e até recentemente eu era presidente da International Work Transformation Academy, nós estamos numa transição agora, que é uma organização mundial na área de teletrabalho. E com esse boom dessa crise que nós tivemos nesses últimos 2 anos e meio, essa questão do home office
que o teletrabalho é outra denominação que se usa. Sim, e agora estão chamando de trabalho híbrido, né? É verdade. Quer dizer que, no fundo, nós estamos falando das mesmas coisas. Muda alguma coisa aí, mas nós estamos falando isso aí. Antes da... Eu sempre estabeleço agora uma linha do tempo. 2019 para trás, nós implantamos em várias empresas o teletrabalho e nós sentíamos uma resistência cultural muito grande de implantação. Verdade. As empresas resistiam, o pessoal vai trabalhar à distância e tal. E com essa história que nos últimos 2 anos e meio, isso desmistificou. Exatamente, Então esse é o panorama e nós estamos criando agora o Instituto Álvaro Melo, destinado só para pesquisas, para elaboração de artigos, todo o acervo que eu tenho colocar à disposição das pessoas. Não, fantástico. Álvaro, agora é o seguinte, a tua vida é inspiradora. Teve alguém, ou da família, algum professor que inspirou você para ser um eterno aprendiz? Esse professor americano, Gil Gordon, que agora em agosto fez 1 ano que ele faleceu, novo, ele na época, quando eu comecei a fazer uma pesquisa, olhar como é que esse assunto, não tinha o Google na época. Exatamente. Isso, né? Mas e mesmo os dicionários não ajudavam assim a gente, só coisinhas específicas. Mas eu descobri eu comprei um livro de um autor americano, e lá no livro citava o nome dessa pessoa, chamada Gil Gordon. E aí eu disse, puxa vida, eu vou conversar com essa pessoa. Passei um fax para ele, você tem ideia. Não tinha nem e-mail dele. Passei um fax, combinei uma reunião lá em Demarest, que é uma cidadezinha de New Jersey. Fui lá, conversei com ele, e ele foi muito solícito, procurou me orientar. Tinha 2 livros publicados, me deu o livro dele e me convidou para participar de um congresso sobre teletrabalho em Orlando. Que bacana! E eu fui. Aí depois eu fiz esse relacionamento com outras pessoas da Europa, participando de vários congressos. Então, todo esse pessoal, que, como se colocou, principalmente o Gil Gordon, ele me inspirou, porque eu peguei o modelo dele, trouxe para o Brasil, mas não podia fazer exatamente como ele fazia lá, porque nós tínhamos outras condições. O conceito era diferente lá, né? O olhar das pessoas era voltado a resultados, né? E aqui a gente tinha aquele negócio, o olho do dono que engorda o boi, e se a pessoa não trabalhar, e se ela pegar as informações da empresa e passar para alguém, né? Tinha tudo isso tabu. Eu não estou vendo ele trabalhando. Exatamente, De repente ele está tomando café lá, está fingindo que está trabalhando, né? Exato. Isso. Então, que aí vieram ferramentas aí, via internet, que a gente consegue fazer controle. Mas na realidade o grande problema, ainda hoje, apesar de toda essa onda que obrigou os funcionários, né? As empresas, no caso as empresas foram obrigadas para que os funcionários trabalhassem no home office, sem nem muitas empresas, claro que teve empresas que se planejou, que fez corretamente, mas teve empresas que foi improvisado, a gente sabe disso. A grande maioria, porque os próprios funcionários não tinham banda larga em casa. Não tinha banda larga. Não tinha computador em casa. Nem sala, nem local. Exato, E às vezes tinha que conviver com o cachorro, né? Com todo mundo lá. O problema das crianças, que foi um problema que as crianças também deixaram de ir à escola e teve que ficar em casa para fazer as suas lições online. E a esposa, quando estava acostumada com o marido que estava em casa, era para poder fazer compra, para poder fazer... Mas olha, é um negócio impressionante, porque esse modelo improvisado, o que nós estamos vendo hoje é que ele deu certo. Sim, sem dúvida. Apesar de ter várias restrições, apesar de ter vários problemas. Por exemplo, eu já encontrei pessoas
que ele disse, eu não quero mais saber desse negócio, desse home office, esse home office é chato, não funciona. Porque ela não estava. Exatamente. Ela não estava. Então eu digo, isso aí não é o home office ideal não, pessoal. A gente tem vários princípios, várias ferramentas, várias práticas. O que aconteceu em muita empresa não é a forma adequada, não é o que eu já bem antes, já praticava isso no mercado. Certo. Então teve muito disso. Mas está aí, nós estamos nessa nova fase aí. Agora é um híbrido, né? Agora uma é um híbrido. semana ele pode vir lá para o trabalho, mas muitas empresas devolveram os escritórios, né, que era alugado. Aí está meio ainda em ajuste. Na realidade, o que nós estamos observando é que as empresas estão se ajustando, sejam públicas, privadas, não importa, procurando conciliar isso, vendo os erros que praticaram antes, e a gente tem que considerar que o mundo do trabalho hoje é diferente do anterior, até 2019. Exatamente. É um outro mundo. Exatamente. Claro, tem algumas coisas, por exemplo, trabalho híbrido. Eu nunca, nas empresas, propus que os funcionários ficassem o tempo todo em casa. Nunca. Eu sempre dizia, olha, 2 dias na empresa, 3 dias em casa, ou 1 dia na empresa, 2 dias em casa. Então era flexível, já tinha isso. Não tinha o nome trabalho híbrido, eu chamava de teletrabalho. Sim. E no fundo, quem tem essa questão conceitual está gerando muita polêmica aí, porque um chama de trabalho remoto, trabalho flexível, e o work, outros chamam de home office, home-based business, e traz umas expressões também dessa natureza, mas o assunto é teletrabalho. Agora, depois tem essas variáveis, tem que chamar home office, chama, eu trabalho só em casa, sim, mas não é só em casa, é no coworking, é em outro local alternativo, ou flexível. Mas o que interessa mesmo é isso que você colocou antes, né? São resultados. Nós temos que mostrar que a produtividade aumenta, que a qualidade de vida das pessoas aumentam a questão até da mobilidade urbana, você retira carros das ruas, sem dúvida. E somente no trânsito como de São Paulo, né? Verdade. Então essa é a realidade, isso não é mais não é modismo, e nem antes, antes era interessante, porque o teletrabalho era adotado de forma voluntária, quer dizer, só participavam aquelas pessoas que tinham um perfil adequado para trabalhar à distância, e nesses últimos anos a gente viu que com perfil ou sem perfil teve que ir para casa mesmo trabalhar. É verdade. Mas tem que ter perfil, tem que ter o ambiente das próprias empresas, das empresas que também mudaram, lá nas empresas mudaram, porque você não tem todo mundo todos os dias na mesma hora. Sim. Isso como você falou, muita empresa se desfez da área, né? Dos seus escritórios lá na região da Berlim, na Paulista, na Faria Lima, áreas, cara. Então eu acho que é muito importante essa nossa conversa aqui, porque esclarece um pouco, contribui, e a perspectiva que a gente coloca é de que vai continuar essa desarrumação organizacional, e em algum momento isso vai chegar e vai ser equacionado os problemas, não vai ser tão complicado como está sendo hoje. Sim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre o uso de pessoas com deficiência, né? Isso. PCD, em casa. Né? Eu falei, olha, para eles é ótimo, só que tem que ser aquelas pessoas que foram qualificadas. Porque pessoas com deficiência que não tiverem qualificação nenhuma também não serve. Você tem que ter dentro, até para o, por exemplo, atendimento telefônico. A pessoa tem que saber falar, tem que... tem aí noções aí de computador,
e precisa principalmente ter curso de teleatendimento. Aí ele serve para a função. Então, em casa, o teletrabalho, qualquer pessoa tem que ter a mesma qualificação como se estivesse dentro do escritório. Isso aí, essa sua observação, as pessoas às vezes se esquecem de que quando você está contratando uma pessoa, você está contratando um profissional. Exato. Se ela é uma pessoa com deficiência ou não, isso é outro problema. Exatamente. Isso aí não deve ser, não, eu vou contratar para fazer caridade, não é isso. Exatamente. Você tem que ser uma pessoa qualificada. Qualificada. Isso nós tínhamos uma linha, fizemos até uma parceria com uma instituição que amparava as pessoas com deficiência. Mas olha que coisa interessante. Essas pessoas, os diretores dessa associação, disseram, não, esse negócio de teletrabalho para as pessoas com deficiência, isso é meio problemático, porque naturalmente já na cultura já são as pessoas que estão alienadas, que não podem, têm dificuldade de deslocamento. Eu digo, não. Ela continua indo à empresa para ter relacionamento social. Isso, perfeito. Pelo menos uma ou duas vezes por semana. Depois ela voltava para casa. Porque a gente vê, ainda temos grandes deficiências nas ruas, no acesso aos transportes. Sem dúvida, exato. Né? E a gente tem se você tem ideia, a primeira pessoa era uma pessoa que tinha uma deficiência visual, que foi adotado o teletrabalho para ele, porque ele era um excelente profissional na área de TI. Sim. Isso foi em 2005, 2006, né? Então é a referência. Então nós temos uma infinidade de possibilidades para melhorar a qualidade de vida desse pessoal, mas essas pessoas têm que ser qualificadas. Isso. E eu uma vez me perguntaram, né, sobre isso daí, eu falei, olha, tanto faz pessoa normal ou pessoa com deficiência, funcionário é dinheiro que a empresa põe para produzir mais dinheiro. Se for para empatar ou para perder, não. Então precisa ter a qualificação. Precisa ter qualificação. Fala um pouquinho sobre o Instituto Álvaro Melo. Bom, todas as empresas, nesses últimos 2 anos e meio, de uma forma ou de outra, como as pessoas foram afetadas, as nossas vidas, os nossos costumes, os nossos valores, quer dizer, o impacto dessa crise de saúde, refletindo na economia, a maneira das pessoas trabalharem, a maneira de ter o seu lazer, o ambiente familiar, tudo isso. E é claro que a minha empresa, a Beca, que é pioneira no Brasil nessa área de teletrabalho, de implantação de programa de teletrabalho, ela também foi afetada. Perfeito. Questão de competitividade no mercado, nós observamos, só para você ter ideia, Kendi, antes existiam no Brasil, a minha foi a primeira empresa que focou no teletrabalho. E tínhamos só voltado para esse assunto umas 2 empresas, além da minha. Uma empresa em Curitiba e tinha outra empresa lá em Brasília. Aliás, tinha outra também em São Paulo, que inclusive eu até fiz parte também dessa empresa, depois eu voltei para dar mais atenção à minha empresa, a Beca Consultores. E aí, com essa transformação toda, esse ambiente tumultuado, tudo isso, o que é que aconteceu? Eu disse, não, eu acho que nesse momento o que nós estamos precisando é de alguém que tenha um instituto, vamos chamar de instituto, perfeito, sem fim lucrativo, com todas essas informações que eu tenho durante todos esses anos, um acervo, livros, apostilas, material, anais de congressos internacionais, muita coisa. Verdade. E aí eu disse assim, puxa vida, eu vou jogar isso fora, porque o pessoal hoje, já tem algum tempo, por exemplo, eu ofereci para algumas, o meu acervo
para algumas bibliotecas de algumas universidades e instituições, eles disseram, não, nós não queremos mais livro, as bibliotecas são todas online. Eu digo, sim, mas deve ter, isso é uma coisa que você tem que reconsiderar. Tem livros clássicos que tá bom, você pode colocar eu não sou contra ter online, mas o livro, eu acho que ele vai continuar. Vai continuar, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive nós fizemos até, uma certa época, né? Isso, no teletrabalho. O livro está online. Essa foi baseado na minha tese de doutorado sobre call center virtuais, que eu defendi, uma tese que eu defendi na USP. Foi um dos poucos trabalhos. Agora já tem vários trabalhos, pesquisas acadêmicas sobre teletrabalho, inclusive em função do que aconteceu em várias partes do mundo. Tem muitos trabalhos. Agora tem. Antes tinha, mas eram muito poucos. Tinha algumas coisas. Então, o Instituto Álvaro Melo tem essa finalidade. Nós estamos exatamente no processo agora de criação dessa entidade e esperamos colaborar, como nós temos colaborado, com a TV Relacionamento. Perfeito, excelente. Está ótimo. Álvaro, nós estamos aí nos instantes finais, quero que você volte outras vezes. Você quer deixar aí uma forma do pessoal te contatar? Bom, eu acho que é o que está acontecendo hoje, é o mais rápido, o mais fácil, é o meu WhatsApp. Perfeito. Então, o meu WhatsApp é 11, né? São Paulo, 99110 1615. Perfeito. Essas pessoas que aqui estiverem aqui, os internautas que estiverem aqui no nosso debate, nossa conversa aqui, que escutaram, fiquem à vontade, porque o meu papel é exatamente difundir as informações, desmistificar naquilo que é a necessidade atual, que é o trabalho híbrido. Perfeito. Álvaro, sempre muito obrigado, viu? Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico conteudista, né? E também eterno aprendiz, Dr. Álvaro Melo, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.